Boa noite, pessoal, boa noite. Essa é a 14ª edição do Bate-Papo Cultural. Eu vou receber, inclusive já chegou. O meu convidado já está presente. Vou só pedir a tela. Boa noite. Fala, meu querido, beleza? Tudo bem, André? Beleza, você me ouve bem aí? Tudo tranquilo, tudo muito bem. Beleza, boa. Então, eu te convidei para participar da 14ª edição do Bate-Papo Cultural, que é um projeto que eu faço para disciplina de estágio supervisionado do curso de jornalismo, né, da Boa. Uniriter, e que eu convido pessoas eu entrevisto pessoas, melhor dizendo, sobre a sua formação, a área em que atua e tudo mais, né, e tal. Então, como eu já disse, é a 14ª edição. Estou aqui com um guitarrista. Guitarrista, tu és carioca mesmo? Não, eu sou de São Paulo. Adoro a É de São galera, Paulo, adoro a galera do mas Rio. Ah, eu sou paulista. legal. Até que quando eu fiz a chamada, eu disse que tu era carioca, né? É, eu vi lá. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tranquilo. Tudo em casa. Ah, beleza. Esse, então, é Vandré Nascimento, guitarrista paulista, radicado no Rio de Janeiro, né? Eu tô em São Paulo Vandré? também. Tô em São Paulo também. Paulista em São Tá, Paulo. É. certo. Qual é uma biografia, cara? Como é que tu começou na música, cara? Bom, tudo começou, foi por acidente, assim, né? Porque na realidade a minha vontade era ser piloto de carro e ter a música como hobby, né? E aí eu entrei no Conservatório Souza Lima, mas para sabe, curtição, aquela época, né? Guns N' Roses bombando na MTV e tal. E Sim. aí vou fazer aula. Só que a coisa começou a tomar um rumo totalmente diferente, assim, e acabei trabalhando com música até precocemente, assim, que eu comecei, meu primeiro Ré maior aprendi no conservatório, né? E 2 anos depois, isso quando eu entrei no conservatório era 1995, agosto de 1995. E em 97 eu passei a professor, né? Então, em 2 anos, assim, foi uma baita relação. E aí eu Oh, fiz, até então era o curso livre, né, do conservatório, e o que já, de certa forma, gabaritou para que eu começasse a dar minhas aulas ali, né? Lógico, também pelo curso livre. E um tempo depois é que eu fui fazer a própria faculdade no Souza Lima também, só que na época era como chama? Uma parceria entre o Souza Lima e a Berklee, né? College of Music em Boston. E o lance deles era o seguinte: fazia os 2 primeiros anos aqui e concluía a faculdade lá em Boston, né? Mas como na época, tá muito louco assim, acabei não indo para os Estados Unidos e aí a minha formação então ficou como de curso técnico do Souza Lima, né? aham. Tá, mas aí, isso técnico em, Música, em guitarra, música. E para escolher um instrumento, quando que deu aquele estalo de que o meu caminho é a guitarra? Boa. Agora tem que voltar no tempo, né? Vou entregar a idade aqui pra galera. É, há muitos anos, assim, vixe, foi na época que teve aquele filme do Prince, né? O Purple Purple Rain. Rain. Inclusive, tem uma 90. guitarra que é homenagem a ele, né? Justo, eu já vi umas fotos tuas que eu tenho uma guitarra exatamente aquela com ele, Com o né, aquela símbolo voltinha dele, em né? cima. Tem um Isso. funko do cara. Então foi vendo esse filme, começou isso lá atrás, era, adolescente. Pintou aquela vontade. Falei, nossa, guitarra, que negócio legal, né? Beleza. Só que ficou nisso, assim. Não fui muito além dessa vontade vaga, assim, né? Da música. Beleza. Passou muito tempo. MTV, 86, 87. Guns N' Roses, Metallica, Iron Maiden. E aí, falei, puta, isso aí deve ser legal. Apesar de eu trabalhava com meu pai e queria comprar meu carro de corrida, né? Que eu queria ser piloto, aquela Claro. história.
Beleza. O objetivo de vida era ser piloto Era, de corrida. era pilotar, exato. Sim. E aí, beleza. Meu pai sempre me incentivou, ele era músico também, violonista, né? E sempre quis, de certa forma, que eu tocasse, né? A guitarra, o próprio violão, né? E aqui em São Paulo tinha uma loja muito tradicional chamada Casa Manon. E nessa Casa Manon, puta, meu pai me levou para dar uma volta ali no centro de São Paulo, né? E puta, tinha lá a guitarra igual a do Slash. Eu falei, puta, agora vai, eu acho que é isso. Ali foi onde eu virei a chavinha, assim, falei, puta, eu já estava trabalhando, juntando a minha grana para montar meu carro de corrida. E ali virou a chavinha. Falei, meu, eu acho que eu vou começar a tocar guitarra. Esse negócio é muito louco, né? Aquela magia toda da música e tal. E beleza. E aí fiquei naquela vontade e tal, mas ainda não bati o martelo, né? Na época, meu pai me levou num showmício, né? Quando isso era permitido, né? Artistas fazerem shows em comício de políticos, etc. Sim. E foi um que é, meu, agora eu entrego a idade. Que a Luísa Erundina ganhou para prefeita de São Paulo. E Ah, isso tava, aí é puta, bicho, 90 e isso pouco, não é? sei nem precisar quando foi. Sei que, ó. Não precisa pesquisar. E aí o que aconteceu? Tava tocando Eduardo Araújo e Silvinha, né? Sim, Pessoal da Jovem o Guarda e bom, tal. O bom, o bom. exatamente. E aí, o rock and roll comendo ali, e eu, puta, moleque, gostava de Guns N' Roses, eu tava assim no show, né? Tipo, puta, o que que eu tô fazendo aqui, né, cara? Mas beleza. Mas meu pai tava ligado. Aí o que aconteceu? No meio desse show, o Eduardo Araújo foi apresentar a banda, né? E aí, meu, apresentou o batera, apresentou o baixista, as backing vocals, etc. E na hora de apresentar o guitarrista, ele tirou todo mundo do palco e deixou ele fazendo um solo, né? Meu, o queixo, Deixou o melhor pro final. meu, o Deixou o queixo, melhor pro final. né? Meu, arrastou no chão o queixo. Falei, nossa, dá pra fazer tudo isso assim na guitarra? Aí foi quando eu falei pro meu pai, pô, é isso aí que eu quero ser da minha vida, né? Foi nesse momento que eu decidi. E o guitarrista era nada mais, nada menos que o mestre Faísca, né? Então, Ah, agradeço o Faísca, sim, se ele tiver por aí, aquele muito. abraço. Meu, é por conta dele, lógico, né? Meu pai sempre me incentivando e tal, mas foi vendo o Faísca que eu falei, puta, é isso aí que eu quero pra minha vida. E que tipo, e além do Faísca, que outras influências tu tem na tua formação? E outra, já me dando uma outra pergunta, quando que surge aquela coisa mais pesada, aquela guitarra mais pesada? Porque tu pode, por exemplo, ser um guitarrista, né, sem um pedal mais simples e tudo mais, mas não, o teu som é um som hard heavy, né? Quando que veio quando que Porra. o Vandré disse, não, além de guitarra eu quero pesar um pouco mais a história? Isso foi um processo até que natural, assim, né? Então eu comecei, claro, ouvindo Slash, Metallica, aquela coisa. Metallica já tem esse quê mais pesado, né? Mas ainda não era muito meu som. Meu som sempre foi mais Guns N' Roses, mais hard rock, uma coisa mais light, vamos dizer assim, né? Aí foi aí que eu comecei com essa história. Lógico, eu fui estudar no Conservatório Souza Lima, então, meu, diversas influências vão aparecendo aí, né? Inclusive de jazz, né? John Coltrane, Miles Davis. E você está dentro de uma escola de música que você acaba partindo para isso também. Mas, logo me apresentaram Malmsteen, aí ferrou. Eu falei, vixe, cara, esse som mais heavy metal, mais speed metal, né? Essa coisa mais assim, meu, cativou. Falei, velho, eu acho que é por aí, assim. Foi onde eu. E, eu, e eu, eu não sei, é um pouco o teu estilo, pelo que eu vejo, que tem tudo a ver com o Malmsteen, que é aquela coisa pesada e meio harmônica, né? Uma Uhum. questão meio assim, como é que me fugiu agora o termo, mas questão meio até meio de orquestra, vamos dizer assim, né? Não sei Tipo, se eu tô... uma coisa meio clássica, né? Isso, clássico. Me fugiu, Que agora, aí, exatamente. esse Aquele elo. metal clássico que o pessoal É, chama, né? exatamente. E esse elo se fechou, assim, quando eu passei a ouvir o Malmsteen, me apresentar o som do Malmsteen, eu simplesmente pirei e de ouvir meu pai, né? Meu pai tocava violão clássico, né? Então foi o elo que eu falei, puta, dá para fazer isso que meu pai costuma tocar, meu, no rock, que muito louco. E aí eu fui por aí, né? Fui nessa pegada. Aí depois começou a aparecer umas bandas que até então eu não dava muita bola, assim, tipo, meu, Lamb of God,
Slipknot, saca? Que aí, puta, aí foi piração, afinação baixa. Puta, aí eu pirei mesmo, assim, pra essa coisa mais porrada, né? Eu falando no Malmsteen e no teu estilo, eu me lembro daquele disco dele, Rising Force. Puta, esse aí tá Quantas no... vezes tu ouviu Rising Force? Nossa senhora. Meu, muitas, muitas. Eu até brinco com meus alunos, eu falo que a Rising Force, os direitos autorais dela e da Seventh Sign, por exemplo, mano, vão começar a chegar para mim, que eu toco mais vezes do que o próprio Malmsteen, assim. Tu criou, no desenvolvimento da tua carreira, tu criou um espaço chamado Espaço Vana, né? Isso, Além de tudo, tu também desenvolveu uma metodologia com o mesmo nome. Em isso. que consiste essa metodologia e como é que é o Espaço Vana? Bom, o Espaço Vara é uma escola de música e dança, né, aqui em São Paulo. Estou do lado do Zoológico de São Paulo, para quem quiser se situar aí. É do lado, atrás de onde rola a Music Show, né, que é a nossa nova feira de música, que esse ano, infelizmente, cancelou. Mas, enfim, eu estou aqui bem nesse miolinho, né. Então, escola de música e dança, eu dou as aulas de música, teoria elementar, etc. Minha esposa, ela se encarrega da parte de dança, coreografias, etc. Né? E aí a metodologia que eu desenvolvo é o seguinte, porque existe muita... a galera complica demais assim, as coisas, né? Às vezes um negocinho que é desse tamaninho, que nem, por exemplo, lá no começo, quando a gente começa a estudar música, o povo fala que não existe si sustenido, dó bemol, mi sustenido, fá bemol. E, meu, a gente não está inventando a roda, mas está tudo nos livros de teoria elementar. Você pega dó sustenido maior, meu, tem mi sustenido, tem si sustenido, né? Então, a metodologia, então, consiste em clarear, assim, de ser uma linguagem, traduzir para a linguagem popular, vamos dizer assim, né? Para o cara chegar aqui, tipo, não ter aquela coisa de, puta, o que que ele falou mesmo, né? Não, é simples. Tudo tem que ser mais simples, né? Eu penso. E tem dado É, certo. sim, é aproximar, é tornar mais próximo das pessoas, né? Aquela notação musical, né? É isso? Exatamente, exatamente. Que nem, por exemplo, você vê, isso eu já vi, né? Alguns professores, sei lá, de repente até criticar o gosto musical do aluno, né? Meu, eu já tive aluno que chegou aqui querendo tocar, meu, puta, a carne é fraca, Jorge Mateus, saca? Sim. Beleza, ok, vamos lá. Tem gente que chega aqui querendo tocar Nirvana, ok, vamos lá. E em tudo, independente do estilo, porque eu, abrindo um parênteses, eu acho que só existem dois tipos de música, a boa e a ruim, né? É simples assim. Então, tem música boa no rock, tem música que é ruim no rock, tem música ótima no sertanejo, tem música que é terrível no sertanejo, assim segue, né? E eu, mesmo o cara chegando aqui, sei lá, com músicas que muitos professores acham que, isso aí é música simples, não tem o que aprender aí. Opa, peraí, não é bem assim. Tem um encadeamento de acordes, tem um sol, tem uma frase, meu, vamos analisar o que está acontecendo, vamos trazer tudo para o mesmo âmbito, né? Porque, por exemplo, uma outra coisa que sempre foi uma luta minha, e eu, de certa forma, brinco aqui com os alunos falando que é a tríplice coroa, né? Harmonia, melodia e ritmo. Quase ninguém estuda isso hoje, né? Tipo, a galera quer saber de tocar técnica, 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 e na hora de fazer uma música ou de tocar alguma. De mostrar um sentimento, música é arte, né? Acima de qualquer outra coisa, de mostrar um sentimento, uma coisa, sei lá, né? Eu até brinco aqui também. Eu sempre brinco com os alunos que é nesse ar de brincadeira que eles aprendem, né? Por exemplo, a gente vai tocar uma harmonia que seja simples. E vamos pensar nessa harmonia e você vai desenvolver um solo pensando na pessoa que você ama ou no seu bicho de estimação, ok? Tenta traduzir isso em música, né? Que tem que ser, eu penso que a música tem que ser muito além de tocar a escala certa em cima do acorde certo, né? E aí beleza, praticamos essa, agora vamos para outra. Pensa naquele cara que, sei lá, cara, o cara comprou sua guitarra e não te pagou até hoje, sei lá, tem uma bronca do cara. Toca Fúria! isso. Fúria, exatamente, toca isso. Meu pai me falava muito isso na época, que ele via os intérpretes, né? Meu pai tinha esse quê também de música popular, de cantar e tal.
E ele dava uma zoada no pessoal, que tipo assim, meu, a música era super triste, falando, meu, imagina o refrão, ele morreu, o cara tá assim, ele morreu, aí, ele, Ele morreu! puta, puta sorrisão, tipo assim, o cara não tá interpretando, não tá vivendo a música que ele tá tocando, cantando, etc, né? Então é esse resgate que eu sempre lutei, assim, e o Espaço Havana promove esse tipo de vertente, assim, né, do resgate da música como arte, não só como um artifício técnico, né? Uma das grandes críticas que se faz, o que se fazia, né, ao Malmsteen era justamente essa, né? Ele era muito técnico e pouco Uhum, feeling, né? E uhum. agora tu acha que de repente, agora nesse período agora mais recente, ele de repente mudou? Porque na verdade, assim, eu nunca imaginei, por exemplo, o Malmsteen tocando uma música do Clapton, por exemplo, que é Sim, puro sim. feeling. Uhum. Será que ele agora mudou? O que que tu pensa disso, por exemplo? Esse é um assunto Dessa também crítica? que eu acho polêmico, né? A galera sempre tem essa do técnica versus feeling, né? O Sim, feeling, sei lá, não está relacionado automaticamente um cara tocar uma nota só, né? Cada um tem o seu jeito de expressar, né? É a mesma coisa aquela máxima que eu vou falar, o que seria do azul se não fosse o amarelo, né? Então sim. imagina, o B.B. King precisava de uma nota, pá. Ele tocava Graças a ali, Deus. acabou, né? Uma, duas notas ele resolvia o assunto. É muita habilidade, eu acho, né? O cara pegar duas notas e resolver. Beleza, o Malmsteen desenvolveu essa coisa baseada nas músicas do Paganini, por exemplo. Que, Sim. meu, era 1 milhão de notas também, né? Então, cada um tem aquele jeito. Então, ele tem. Você pega músicas do Malmsteen como Amber Down, por exemplo. Cara, aquilo lá é uma pintura, cara. É uma pintura. Lógico, tem as músicas Uhum. que o cara tem um mercado, tem todo um lance, né? Não é só o tocar, etc. Mas no meio daquele monte de notas sempre sai uma outra música que você fala, meu, olha isso, cara. É complicado, assim, de bater o martelo, assim, pô, ele não tem feeling, né? É. Eu acho difícil. Porque cada um tem a sua Uma, maneira de se expressar, né? sem dúvida. Vandré, uma coisa para ensinar, tu acha que é mais tranquilo a partir da partitura ou da tablatura? O que que tu prefere? O que que tu acha, por exemplo, que os teus alunos preferem, de repente? Que eles pedem mais, que eles acham mais fácil de aprender, né? A partir de qual metodologia? Isso aí também é outro assunto que é polêmico, de certa forma. Tinha vários atritos quando eu dava aula no Conservatório Souza Lima. Por isso que eu saí e falei, vou montar uma metodologia e montar o meu espaço que eu trabalho de uma forma diferente. Não que eles estejam errados, mas não bate com a minha vertente, né? Então, beleza, o que eu acho? Eu acho que eu faço um paralelo com a gente, não sei se tu tem filho, né? Eu tenho 6 Tem, só, né? Tenho 6 filhos. Então, tem seis? Já tem uma banda já, então, né? Uma orquestra. o meu filho mais velho, ele toca, o Júnior Nascimento. Ele toca guitarra de 8 cordas e tal. Inclusive passou aí o pessoal Ah, da AMB, e que é da MB Pedais, a gente é patrocinado por eles, a gente tem uma eles parceria. entraram e já curtiram já. Já curtiram, já mandaram mensagem, a galera da Sim, BR, sim, da sim. BR Tech também, super É, parceiraços meus também. A gente até lançou um pedal assinado recentemente aí, também passou por aí. legal. Então, acho que a gente tem essa vertente. Então, eu faço esse paralelo do ensino da música da mesma forma que a gente ensina os filhos a falar, saca? Você não precisa ficar. Imagina, você vai ensinar seu filho, tua filha a falar casa. Você não vai pegar o caderninho e vai ficar, né, anotando para. Porque ela nem vai saber ler o negócio, né? Então, é a repetição. E eu tento ir por aí também, né? Pega aluno totalmente iniciante, meu, repete isso aqui. Eu não falo nem nome de corda, não diz nada, meu, repete isso, é casa, é número de dedo. Quando a galera, quando esse mesmo aluno que está ali, pô, dedo, casa, trocar acordes de um para o outro, uma frasezinha ou outra, aí beleza, você sabe o que você está fazendo? Não, pô, é isso, vamos ver o que que é. Aí a gente começa a trabalhar a parte elementar da coisa. Pô, isso aqui é um Ré maior, tal. Existe um negócio chamado intervalos que compõe esse acorde. Quando você muda ele de lugar, os intervalos continuam os mesmos, os nomes das notas é que muda, etc. E aí você vai puxando a galera para não ser aquela coisa assim, que nem uma coisa que eu batia muito de frente, né, quando eu dava lá no conservatório, que o cara quando entrava já tinha que sair lendo partitura. E
porra, na real, assim, meu, os alunos, meu, meio que desistem, porque não é tão fácil assim. Se torna fácil quando ele está tocando já, né? Ele tocou aquilo, você vai explicar o que que é, aí pode despertar ali o desejo de aprender aquela teoria, né? E Uhum. então eu levo por aí, né? Então são as fases ali. Então eu faço a pessoa tocar, mostro como é que o que que ele está fazendo, pode fazer uma teoria ali de apoio, mesmo usando a tablatura, etc. E aí parte para o top, que é a partitura, né? Por exemplo, o cara, vamos imaginar que eu fosse tocar no teu estúdio aí, no teu Uhum. espaço, né? E eu chegasse assim, eu quero tocar essa música aqui do Clapton, por exemplo, Uhum. que tu deve conhecer de trás para frente, né? Quero Uhum. tocar, sei lá, Wonderful Tonight, por exemplo, do Clapton. Aí tu diz, Sim. ah, ela é assim. Tu me ensina a tocar e depois tu introduz o método? Ou tu prefere que eu aprenda o método para depois aprender a música? Eu acho que o processo é a repetição. É você primeiro Uhum. tocar aquilo, mesmo sem saber o que está acontecendo. É mexer a Aham, mão. Mexer a mão, que é o que a maioria quer, né? A não ser aquele cara que já, ó, quero ser profissional, quero saber que existem casos e casos, né? sim. Porque, por exemplo, imagina um cara que teve um dia super cheio, o cara trabalhou o dia inteiro, cheio de coisa na cabeça, aquele puto estresse. O cara vem aqui eu ainda passar aquela teoria forte, passar, você vai ter que tirar essa música pela partitura. Meu, o cara vai parar de tocar. O cara vai falar, meu, não é para mim, isso aí é muito difícil, não dá. Então, lógico, tem que ter, com uma pessoa dessa, por exemplo, tem que ter um piso, né? Vamos dizer assim. Então, ó, você tem que, pelo menos, entender o que é uma tablatura. Aí o ritmo a gente vai pegando Uhum. de ouvido, depois a gente destaca o que, que é isso daí e tal. Então, geralmente eu faço esse caminho, né? Então, faço o cara tocar, mesmo sem saber necessariamente o que está tocando. Depois que ele tocou, eu falo, pô, ó, você fez escala tal, essa escala é formada por tais intervalos, quando você pega uma outra música vai acontecer essa. Você pega uma música do Hendrix, vai. Você acabou de tocar o Sim. Eric Clapton ali. Vai pegar o Hendrix. Basicamente, o material é parecido ali. Os caras vão usar a velha e querida pentatônica e tal. E vai que vai, né? Então, eu O, acho que é o mais por Rogério, aí. o Rogério comentou: desisti de aprender violão porque o professor só queria ensinar as notas. Muito chato. Queria tocar rock na primeira semana, pô. Exatamente. Que nem, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Eu não sei se dá para ouvir a guitarra legal aí. Então, sei lá, o aluno chegou aqui, o cara não sabe nada, o cara gosta de rock. O cara que gosta de rock, no mínimo, gosta de AC/DC, né? O cara já ouviu alguma Lição, vez. lição número um, né? Lição número um. E aí, tipo assim, normalmente, numa aula regular de guitarra, sei lá, de aprender os acordes, a galera já passa todos os acordes maiores, todos os acordes menores. Ok. O que que eu faço? Eu já, meu, o cara gosta de rock. Meu, Back in Black tem Mi maior, Ré maior, Lá maior. Você vai aprender três acordes hoje. Vamos lá, vamos ficar trocando. Aí o cara tá ali trocando. Então nem falei para ele que é a música. O cara tá lá, matando. Beleza. Faz ao contrário. Ré, Mi, Lá. Beleza. Mi, Ré, Lá, Ré, Mi. E as várias combinações para ele passar de um para o outro. Agora, olha só o que dá para fazer com esses três acordes. Meu, o cara abre o sorriso aqui, assim, ó. E fala, Aqui, meu, eu abri. não é? Então, meu, três acordes, o ritmo mais básico que um, dois, três, um, dois, três. Beleza, o cara não precisa saber o que, que é ali ainda exatamente. Puta, se é colcheia, se é. Não precisa. Se afusa, Faz o se me cara fusa. tocar. É, exatamente. Porque senão acontece que nem aconteceu com um amigo aí. Pô, o cara chega lá, não, tem que ter a nota, porque você tem que saber a partitura, em que altura que é. E aí o cara desiste. O cara desiste. Mas tu sabe que eu fiz um ano, na década de 80, vou me entregar a idade também. Em 86 eu fiz um ano de. Na verdade, eu fiz porque eu queria muito fazer. Um ano de teoria musical, teoria e prática musical, né? Aqui, Aham. aqui em Porto Alegre. Na verdade, assim, eu desisti porque a gente sabe que o cara, que o músico, ou não, que a pessoa para chegar a ser chamada de músico,
ela tem que dedicar muito Uhum. de cotidiano de prática, né? Algo em Sim, torno de sim. 6, 7 horas, o que não era o meu caso, né? Mas assim, então assim, isso que eu quero tocar contigo, é muito da prática e da insistência e da dedicação ao instrumento, né? Exatamente, cara, que é a insistência. Ó, Micas Colley tá aí também, ele é o parceiraço, ele sempre ajuda aqui nos bastidores, está sempre presente. Grande Micas, abraço, meu irmão. E Porque a aí, gente. Sim, continua, continua. esse lance, né, de, sei lá, quando eu comecei, eu tive essa de, aquela lenda urbana, né, vamos dizer assim, do cara que para ser música tem que estudar 12 horas por dia. Ok, funcionou até certo ponto para mim, mas até tiro uma onda com a galera aqui, que é o seguinte, eu ficava muito focado na coisa da técnica, né? E aí, o que que acontecia? Acontecia um lance assim, pô, eu vou tocar um metal pesado. Aí a frase era essa. Uau, legal, tá tocando bem. Aí sim, puta, metal pesado. Vamos tocar um blues. Aí saía a frase. E Será que era meio, isso? Agora vamos tocar uma balada romântica, né? Aquela coisa. Aí a frase. Aí é que é o perigo. Aí é o perigo, né? Do cara estudar focado só na técnica. Então eu não focava no estudo da harmonia, que é o mais importante, né? Você saber onde está pisando. Não é à toa que nos livros de teoria elementar aparece, na minha brincadeira lá, tríplice coroa, harmonia, melodia e ritmo. Não é à toa que a harmonia é citada a primeira vez na frente das outras, né? Porque é muito importante. Eu faço uma outra brincadeira que é o seguinte: o cara chega aqui, o que é isso? Aí você pode até dizer que teoricamente é a escala de dó maior, etc. Só que eu respondo pro cara, meu, eu não sei, porque esse grupo de notas tem pelo menos 7 acordes principais ali, iniciais, que vão mudar completamente o som dessas 7 notas aqui, né? Então, você tem ali o. Beleza, soou dó maior. E se for? Já não soou dó maior, né? eu vi tu fazendo agora uma técnica muito conhecida de todo mundo que curte o rock, né, cara? Que é a técnica do tappings, né? Uhum. E eu vi que tu homenageou o Ed Van Halen. Qual foi a influência do Ed Van Halen na tua formação? Cara, o Van Halen, ele foi, apesar dele não ter sido o precursor da minha música, assim, porque foi o Slash, né? Foi vendo o Slash que eu falei, Aham. uau, é isso aí. Mas quando eu descobri que era possível essa coisa do. Eu falei, nossa, cara, isso é muito louco. E mudou a minha vida, assim, né? Porque apesar de ter uma certa fluência com a palhetada e tal, ela é a técnica que mais eu tenho dificuldade, né? Quando é um padrãozinho, vai que vai, beleza, né? Mas eu gosto muito dessa coisa de tocar sem palhetar, né? E, Uhum. e aí eu comecei a pensar o seguinte: por que que eu vou me matar estudando uma coisa que eu sou nota 2 e deixar quieto uma coisa que eu sou nota 6, 6,5, né? Aí eu passei a estudar mais, porque eu sou 6,5, lógico, eu não deixei de estudar paletado, mas eu coloquei essa outra técnica num patamar cada vez mais alto. Estudo isso todo dia, até hoje, né? E aí quando eu vi o Van Halen, falei, meu, usar outra mão, sensacional, né? Aí eu comecei a desenvolver o mesmo esquema dele, só que assim, ele faz de uma maneira mais simples, né? Ele toca uma nota e tal, quer dizer, simples, né? Modo de dizer, né? Porque, meu, olha a obra do cara, né? É Sim. indiscutível, né? É outro nível. Mas aí eu falei, pô, ele usa um dedo já funciona, eu vou começar a combinar outros dedos, né? Então, por exemplo, dentro do campo harmônico de Sol maior, sei lá, a gente tem Lá menor, Si menor e Mi menor. Então a gente tem lá a velha e querida pentatônica nesses três, pentatônica menor, né? Nesses três pontos do campo harmônico, nesses 3 graus do campo harmônico. Por que não tocar ao mesmo tempo? Duas, né?
Então aí eu faço exatamente pentatônica de Lá menor, pentatônica de Mi menor. E aí já fazendo exatamente a mesma digitação. Então já me abriu um leque absurdo, assim. Muito melhor. E fiquei um tempo nisso, né? Combinando só dois dedos, assim. Então, organizei da seguinte forma, sei lá, você tem a própria escala de Sol maior, onde eu tenho meio tom, eu faço dedo 2, onde é um tom dedo 1 e dedo 3, né? Então, já rolou uma coisa diferente. E para estudar o dedo 4, essa coisa das duas pentatônicas. Ok, fiquei um tempo nisso. Aí o próximo degrau é o lance de tocar as escalas só com a outra mão, né? Esse eu estou há um tempo já desenvolvendo. Hoje em dia eu já consigo tocar até uns arpejos, né? Uns padrões, umas outras Eu coisas tô, e pode falar. sim. Não, não, só para não, é impressionante como a técnica, né? Tu varia vários estilos, tu insere vários estilos Isso. numa técnica que, na verdade, ela é só tua, né? Isso que impressiona. Eu tô aqui conversando com o Vandré Nascimento, guitarrista paulista, vou salientar, porque da outra vez eu falei que era carioca, uh, Boa. criador do método Vana e, né, e fundador do Espaço Vana em São Paulo, né? São Paulo, isso aí. Em São Paulo. Eu quero convidar as pessoas também, Vandré. Tu curte futebol, Vandré? Eu curto, eu não sou muito fã, não, mas puta, meus filhos Mas, aqui, eles assistem direto e então acaba. eu vou convidar eles a acompanharem um perfil no Instagram de uns colegas meus chamado lacopa.podcast, que eles Boa. fazem um projeto também no mesmo modelo que eu, mas é um podcast e tal, tem Instagram também, com foco na Libertadores da América. E lá eles entrevistam ex-jogadores que participaram de conquistas, entrevistam jornalistas, e é bem legal para o pessoal acompanhar. Então é lacopa.podcast. Eu fiz essa troca Boa. com eles divulgarem o meu trabalho e eu divulgar o deles. Também são alunos que nem Show. eu na faculdade. Essas parcerias são Não, ótimas. eu acho que é importante a gente divulgar o trabalho um do outro, entendeu? Ainda mais quando o trabalho tem muita qualidade, como é o caso deles. Sim, sim. Vandré, no atual, como é que tu vê o atual cenário do rock brasileiro, do rock internacional, né? No Brasil, por exemplo? Putz, cara, é Em um termos de. negócio. Pode falar, não Desculpa. entendi. Não entendi Não, essa não, última. eu falo assim, em termos de divulgação, em termos de espaço na mídia, né? Boa, boa. Eu acho que está muito, há muitos anos já, meio que mais do mesmo, assim. É muito difícil. Aparece uma outra banda, mas não chega a ter um sucesso maior, assim. Até porque o mercado mudou, né? Não existe mais aquela coisa da gravadora vir e contratar aquela banda que vai fazer aquele sucesso absoluto e tal. É muito raro, assim. É só o mainstream mesmo, assim, que, né, meu, tipo, Rihanna, aí a gente tá falando de outro patamar, aí investimento de milhões e é outra história. Mas o rock eu acho que ficou muito mais do mesmo. Eu vejo muito que as pessoas querem a coisa nova, né, vou falar de público, né, que eles querem a coisa nova. No entanto, quando aparece a coisa nova, a galera não vai prestigiar ou acha. Tem aquele Greta Van Fleet, por exemplo, né, que apareceu aí, foi Uhum. puta bafafá. Os caras, meu, arrebentam. É meio na onda do Led Zeppelin, meio, né, totalmente na onda do Led Zeppelin, né? Então apareceu ali, lógico, não estão fazendo. É difícil hoje em dia reinventar a roda, acho praticamente impossível. Mas pinta uma galera fazendo um som bacana, a galera não vai, né? A galera não prestigia. Aí o que acontece? Aí vem Black Sabbath, toca no Morumbi lotado, né? Inclusive eu fui nesse show. Toca no Morumbi lotado, puta show, legal pra caramba. Mas falta um pouco da galera dar um espaço, de dar um crédito maior para as bandas autorais, né? E, por exemplo, o cenário de bares aqui em São Paulo, meu, a maioria absoluta, assim, toca só bandas de cover. Porque se o cara colocar na casa dele lá uma banda de som autoral, ninguém vai. Né? Então é muito difícil, assim. E também dá para considerar também que, por exemplo,
o fechamento da MTV naquele modelo brasileiro que tinha foi um pouco fatal. Por exemplo, É, a própria questão das rádios, né? Tu tinha antes as rádios FMs, como tu disse, agora tu tem um novo perfil, né? De rádios, quando existe rádios web e tal. Isso acaba criando uma série de dificuldades, né? Para total, divulgação do sim. material, né? Ainda mais material autoral. Total, total. Porque, por exemplo, você abre o Instagram. Eu acho que também, ó, tem muita gente antes de entrar no Instagram. Tem muita gente que tem pulado etapas, né? O cara tem que amadurecer musicalmente, o cara tem que, sei lá, sentir o que. Tem história para contar na sua música, saca? Não é só combinar acorde de sol com ré e tocar e tá tudo certo, né? O cara tem que ter uma história. Se o cara não tem uma vida, né? Se o cara não, não se apaixonou e tomou um fora, se o cara, sei lá, olha o White Snake, cara. As músicas são todas falando, praticamente tudo falando de amor, né? De relacionamento cotidiano. Os caras têm história para contar, né? Então, se não tem essa história, fica difícil mesmo. E a molecada, tipo, aprende dois, três acordes e acha que vai fazer o que o Nirvana fez, né? Com os dois, três acordes. Só que o Nirvana tinha história, né? Vai ler as letras, apesar de ser tudo meio louco, assim, mas, né? E aí, por exemplo, você abre aí você vai lá no Instagram, aí você vê lá, pô, uma banda nova, vou ouvir. Aí você fala, puta, não tem história nenhuma isso, né? Aí você vê outro, puta, o cara é só técnico. Aí vê o próximo, puta, é igual a primeira. Aí chega uma hora que você vai passar, você fala, puta, não vou nem ver, deve ser igual a outra que eu vi. Ou seja, esse multidão lançando coisas meio que sem nexo ainda, porque não amadureceram artisticamente e musicalmente, tiram a chance de alguém que está fazendo um puta trampo maneiro, e você vai ali vendo, é ruim, é estranho, puta, não era agora. Aí, a hora que você cansa, você fala, vou passar direto porque não vai ter nada interessante, né? E isso atrapalha muito quem quer fazer um trabalho autoral consistente, né? E com tanta coisa esquisita para você colocar uma coisa legal no meio de tudo isso e conseguir que as pessoas te vejam, nossa, é muito difícil. Porque, na realidade, quando tu comentou ali sobre os três acordes, eu me lembrei, né, daquela, como tu mesmo fala, da tríplice coroa, né, Ramones, Uhum. Sex Pistols e Nirvana. Que, claro, Total. pegaram os três acordes, o Nirvana elaborou um pouco mais, mas o Ramones e o Pistols pegaram os seus acordes mesmo, quer dizer, não saíram Uhum. daquilo ali e faziam uma música de 3 minutos, 2 minutos e meio no máximo. Então, assim, o que acontece, né? Como tu disse, não é fácil. Parece fácil tu pegar e tocar, sei lá, qualquer música do Chinese a punk rocker. Parece fácil, mas não é fácil. Porque É, exige dedicação, né? sim, por Fundamentalmente mais. dedicação, né? Porque a composição é um negócio que, queira ou não, tem que ter esse envelopamento artístico, né? Não é só tocar o negócio. Tem a mensagem, né? Qual é a mensagem? Né? Então, é uma série de coisas assim que as pessoas deixam passar batido, né? É o todo, né? É o todo. Hoje em dia ainda, o só tocar bem não é o mais importante, né? Eu sou jurado na OLB Produções, que eles fazem, promovem festivais de bandas autorais, bandas cover, cada estilo assim, cada um num festival diferente. E nessa surgiu um personagem, né, que eu chamo de o carrasco, né? Eu falo quando a galera tá ruim, tá desafinado. Eu falo para eles que o que está acontecendo. Os nossos heróis estão indo embora, né? Perdemos o Van Halen, né? Daqui a pouco a gente não vai ter mais esses heróis. E quem que vai tomar esse lugar? Aí eu falo para eles, pô, você vai fazer uma apresentação, o cara vai, mano, parecendo que vai de pijama, né? Qual é o tratamento que ele está dando para o show dele, né? Nem, por exemplo, tô aqui fazendo uma live, eu passei uma flanela na minha guitarra, sabe, assim, parece bobagem, mas é um cuidado com a tua imagem, saca? Não é só o tocar bem. Tem a coisa o artista, né? Se é o caso, né? O cara tem uma banda,
Então, sei lá, tem uma banda aqui em São Paulo chamada Cryer, muito legal. Eles faziam um trabalho tipo Gojira cover, né? Foi quando eu conheci eles tocando. Meu, fenomenal, assim, a banda. Os caras tocam muito, meu, molecada, os caras, o mais velho tem idade para ser meu filho. Meu, puta visual, mapador visual, instrumento legal. E instrumento legal não quer dizer que seja instrumento caro, tá? Instrumento, meu, reguladinho, tudo em cima, equipamentozinho decente. Meu, o palco dos caras super bem montado, sem aquele monte de cabo passando, que o vocalista tropeça no cabo do guitarrista, sabe essa loucura? Não, palco limpinho. Meu, puta som, os caras, meu, é isso que tem que ser. Tanto é que eles têm se destacado no cenário aqui, né? E logo mais vão começar a aparecer. A galera vai ouvir falar muito dessa banda. Por quê? Porque os caras estão preocupados com o todo. Existe a mensagem que eles, além de ser o Gojira Cover, ele tem também o trabalho autoral, que é tão bom quanto, né? Eles andaram abrindo uns shows aí, se não me falha a memória, do Symphony X, umas coisas assim, né? Aqui no interior de São Paulo. E, mano, é isso que tem que ser. Existe a mensagem, existe a produção visual, eles têm um visual de artistas, né? Então, tudo isso é o procurar pelo em ovo, né? É um negocinho aqui, um negocinho ali, quando você vê, meu, você empacotou, você envelopou a tua arte para presente para a galera, né? Acho que é isso que tem que ser. Forma o pacote completo, como a gente diz, né? Exatamente. E me diz uma coisa, tu sempre foi músico solo ou alguma vez tu teve banda, tu montou banda com alguém? Eu sempre tive essa coisa do artista solo, né? Então, por muito tempo, né, eu trabalhei isso, trabalho hoje em dia também, mas eu faço parte de alguns projetos e algumas bandas, né? Então, eu toco na lendária aí no Medigator, né? A gente está há um tempo aí tentando terminar o CD, a gente teve alguns problemas de percurso, né? Inclusive de saúde e tal. Por exemplo, o Batera, a gente no meio da nossa gravação ele teve um AVC, mano. Você acha? E aí é uma série de problemas. O nosso vocalista, ele tem uma banda de Van Halen tributo, e ele é mó enérgico assim no palco. Meu, ele pisou no microfone, o microfone foi na boca dele, arrancou os 4 dentes da frente com osso e tudo. Mano, é tenso o negócio. Então a gente Porra! teve uma maré de azar aí, mas a gente está voltando aí de novo. Toco também no Maestra, né, que tem o Neno Fernando e o Zé Cardillo, que eram integrantes do Eterna, que a galera vai conhecer. E a gente também está terminando o disco. Aí de projetos, eu toco no Megadeth Tributo, na Rustin Beer, né? Megadeth Tributo. Quer dizer, toco. Entrei na banda, rolou a pandemia, aí lascou, né? Aí a gente praticamente não conseguimos fazer nada. E o último projeto que agora a gente vai começar, a gente já tem um booking e tal, tá vendendo esses shows pra gente, que é eu sozinho, eu tenho uma banda de apoio, claro, né? A gente chama de Rising Again G3 Tributo. Então a gente toca a fase do G3, do Malmsteen, Steve Vai e Satriani. Só que eu sozinho tocando os três. Desculpa, obrigado. E É, foi forte. E foi. é, um, Já- é, um, é um G3, é um mono G3, né? G3 em um, G3 em um. Bom, o nome seria interessante esse, G3 em um. né? A gente está É, desenvolvendo material e também eu estou desenvolvendo agora, né? Já tenho umas 4 baterias já gravadas do meu próximo CD solo aí, né? e quantos tu já tem? Quantos CD solo? E eles estão à venda, né? Físico eu só tenho a Isso. Dubai, né? Que é o penúltimo single, que é aquela coisa, né? O mercado mudou. Então eu não vejo mais necessidade assim de você ter um Físico. CD físico e tal, apesar dele servir muito bem para ser a merchandise e tal. Mas está lá no Spotify, né? Então tenho alguns Aham. singles lançados. E é só me procurar lá, Vandré Nascimento, ou Maestra, ou Medigator, que tem lá umas. Me diz uma coisa, André. Com a pandemia, os músicos, ou algumas bandas e tal, começaram a fazer lives. Tu acha que essa metodologia da live,
essa rotina da live, mesmo depois que a pandemia passar, ela veio para ficar? Tu acha que é possível tu fazer um show presencial e também vamos dizer, uma turnê, sei lá, ou shows, né, via live? Ah, eu acho que isso veio para ficar. Acho que veio para ficar. Porque se você vê o lance da a própria evolução da humanidade, assim, né? Meu pai falava, brincando, mas ele tinha uma certa razão nessa brincadeira, que o mundo está caminhando para preguiça, né? Tem essa, assim. Então, por exemplo, há muitos anos a gente não levanta da cadeira para ir lá mudar a estação da televisão, né? Então, controlezinho remoto. Veio para ficar, até hoje é assim. Tem casas com tanta tecnologia que você dá um comando de voz para acender a luz, né? Então é um negócio bizarro. E eu creio que essa coisa do show também. Você já vê aí, meu, tem um monte de grandes bandas aí fazendo, bandas nacionais como o Xamã fez uma live, deu super certo. O Golpe de Estado fez também, deu super certo. Então, isso sem falar bandas gringas, né? Tem um monte de Uhum. bandas aí que fizeram e deu certo. Lógico, vai continuar tendo shows presenciais depois que tudo isso acabar? Com certeza, que tem a galera que quer lá e quer estar na roda, dando porrada em todo mundo ali, né? Que isso faz parte do show. Mas tem aqueles também que falam, puta, bicho, eu já tô meio cansado para isso, eu quero ver o negócio de casa. Inclusive, isso pode ser até simultâneo. Ter o show lá, físico, e ser transmitido para quem quer ficar em casa e tá tudo certo. Eu pensei nisso, sabe? Uma transmissão simultânea. Uhum. Tu tá fazendo um show num ambiente qualquer e, sei lá, faz o cara assinar, faz quem tiver afim assinar o sinal para Uhum. poder entrar na live, entendeu? Para poder te assistir É, no palco tal, do lugar tal. tem o Manifesto aqui, aqui em São Paulo, que é uma casa, é uma das pouquíssimas que dão espaço para bandas autorais. Eles têm feito isso, né? Lógico, não está aberto ao público geral assim, mas com certa restrição. E eles estão fazendo simultaneamente alguns programas para Kiss Club, né, da Kiss Uhum. FM. Então sai RFM. simultâneo para Kiss FM e simultâneo para internet, né, nas lives. E aí tem lá uma assinaturazinha que o cara faz e assiste. Ó. Então eu acho que essa é a tendência, assim, daqui para frente. Acho que é mais um modelo de negócio, né, acontecendo aí. Se tu encontrasse aquele Vandré Nascimento que pegou o primeiro violão na vida dele, hoje, o que tu diria para ele? Presta atenção no seu visual, estuda direito que você está estudando só técnica e não música. Meu, eu corrigiria algumas coisas, com toda certeza, sim. Porque valeu, lógico, né? Mas é que cada coisa, tudo tem um processo natural também, né? Não tem nem como. Mas eu daria algumas dicas, assim, de viver mais, né? Porque, por exemplo, lá atrás, no começo, eu tinha essa de estudar 10 horas, 12 horas por dia. E eu tive virou quase que uma doença, assim. Beleza, eu programei estudar 10 horas naquele dia. No dia que eu não estudava 10 horas, eu estudava 8 horas. No dia seguinte eu tinha que estudar 12 para compensar aquela lá. Olha que loucura isso. Então, valeu, porque eu estava com aquele sangue nos olhos, assim, falei, meu, eu preciso fazer a coisa virar, muito louco, mas eu faria diferente, assim, por quê? Porque ó, tem esse meu amigo, o Jorge Alexandre Fernandes, ó. Comeria mais Ele ovo? correria mais ovo, é uma brincadeira interna, cara, que ele foi um dos primeiros amigos de infância, assim, que acreditou na minha loucura, né? E quando eu falei para ele, cara, o que você acha dessa coisa de tocar guitarra, de ser músico? Ele falou assim, bicho, faz. Tipo assim, se você não fizer, você não vai saber, né? Então ele foi um Claro. dos primeiros, tenho total gratidão pelo Jorge. Puta cara, família, assim, né? Gratidão, meu irmão. E, Me diz uma pergunta para encerrar nossa conversa que está ótima. Quem é Vandré Nascimento? caraca, essa é tenso, hein?
Cara, acho que o Vandré é o cara, é um sonhador, né? Que eu nunca perdi essa coisa de ter um sonho, de, de poder levar entretenimento, música, arte para as pessoas, né? Fazer desse momento um momento especial para elas e essa troca, né, de energia, acredito muito nisso, de se trazer um negócio legal que a galera vai curtir, vai sair bem, né, daquilo, assim. O cara não precisa sair cantando minhas melodias, assim, mas só do cara chegar, assim, até com as aulas mesmo, né, do cara que teve aquele dia estressante do trabalho, chegar aqui e o cara sai, porra, tô legal, isso aí, obrigado, né? Eu acho que é isso, assim, esse sou eu, o sonhador, o cara que gosta de fazer, de deixar a galera legal, de deixar a galera bem. Vandré, muito obrigado por ter disposto o teu tempo com a gente, comigo, dado essa entrevista muito bacana aqui no Bate-Papo Cultural, edição 14. Lembrando que na segunda-feira eu vou entrevistar outro músico de peso. Tu deve conhecer. Ele até entrou aqui no chat, aqui, eu vi, mas porque ele entrou aqui correndo. Mas deve estar por aí. O Marco Anvito, da banda Ixus, Boa, vai estar presente aqui comigo na segunda-feira, às 8 horas da noite. Vandré show de Nascimento, bola. mais uma vez. Oi? Show de bola. Vou assistir. Muito obrigado, Vandré. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Valeu. Obrigado por Eu que tudo. agradeço todo mundo que passou por aí, o Jorge, os parceiros, a AMB, BR Tech, o Bicas Cole, toda a galera que assistiu a gente. Você, obrigado mesmo aí pelo espaço. E precisar é só chamar. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu, Vandré Nascimento. Boa Valeu, noite, pessoal. querido. Obrigado. Boa noite. Valeu.